John Piper é cristão. Isso não é segredo. Mas como ele se converteu? Quando ele se converteu? Onde ele se converteu? Todas são perguntas que vocês desejam respostas. Eu as recebo frequentemente por e-mail. E são perguntas que posso ajudar a responder hoje com um trecho de um sermão de 1998 sobre a Carta aos Romanos. A seguir, o Pastor John irá compartilhar a história de sua vida moldada na Carta aos Romanos e como a Carta aos Romanos influenciou sua vida. É uma relação bem próxima, obviamente. Aqui está o que o Pastor John disse. Não me lembro da minha conversão. Meu pai me disse que eu tinha 6 anos. No colo da minha mãe, em Fort Lauderdale, Flórida, em um hotel durante as férias de 1952. Tudo o que me lembro é de crer. Sempre acreditei, tanto quanto me lembro. Tenho certeza de que isso não é verdade, já que viemos ao mundo deformados pelo pecado. Mas o que quer que Deus tenha feito em minha vida para me tornar um crente, Ele o fez tão cedo que não me lembro de ter acontecido. Muitos de vocês neste salão dizem o mesmo e-mail que sentem porque não possuem nenhum testemunho impressionante para contar sobre como foram salvos. No entanto, aprendi o que aconteceu comigo em Romanos. Vou contar o que aconteceu comigo. Eu não preciso me lembrar, eu sei o que aconteceu comigo através da Bíblia. E enquanto eu digo o que aconteceu comigo, aqueles de vocês presentes que se perguntam se isso aconteceu com vocês, podem prestar atenção? Oramos aquela hora para que neste momento do culto, não apenas no final, mas neste momento agora, nos próximos 60 segundos, Deus salvasse as pessoas. É assim que acontece. Deus usa a palavra. Ele torna o Evangelho, a necessidade, a glória e a suficiência nítidos. E Ele opera. Existem 4 coisas. Primeiro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Em segundo lugar, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Em terceiro lugar, Deus demonstrou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Portanto, se você confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Onde isso está? Romanos 10:9. Romanos 10:9. Portanto, embora eu não me lembre do que aconteceu comigo, sei o que aconteceu comigo através da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos interpreta a vida. A vida que você nem conhece, você encontra na Carta aos Romanos. Fui para a faculdade em 1964, pensando que seria médico. Talvez veterinário, se a minha mão tremesse muito. Não é tão grave se você cometer um erro em um cachorro. Era assim que eu pensava. Em setembro de 1966, em uma providência dolorosa e preciosa, fiquei no hospital por 3 semanas e Deus mudou a direção da minha vida. Poderosamente, irreversivelmente, eu testemunho agora, 32 anos depois. Ele me moveu dessa trajetória para a jornada no Ministério da Palavra. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas vocês podem encontrar no Future Grace. O ponto que eu quero tocar é esse. Naquele outono, eu tinha planejado me mudar para um dormitório com 3 outros caras. E eu mudei. Mas em janeiro de 1967, ficou muito óbvio para mim. Esta não é a melhor circunstância para o que Deus está fazendo em minha vida. Eu quero estudar, eu quero orar, eu quero pensar. E essa realidade aqui não é a ideal.
Então, fiz um apelo especial no meio do ano e fui autorizado a me mudar para Elliott Hall, sozinho, em um único quarto. E morei em um quarto sozinho durante 1 ano e meio, para poder buscar a Deus, ler e orar. E quase consigo sentir o cheiro, e com certeza posso vê-lo. Era amarelo, com letras pretas enormes na capa. Nada muito sofisticado naquela época. Era um brochurão, escrito por John Stott, chamado Homens Renovados. Uma exposição de Romanos 5, 6, 7 e 8. E lembro-me de ler aquelas páginas na minha mesa, naquela sala, como se fosse ontem, por causa do poderoso trabalho que estava ocorrendo em minha vida, confirmando o que aconteceu em setembro de 1966 e que esta é a minha vida, isto é a minha vida. Manusear a palavra de Deus é o que eu quero fazer mais do que tudo. Quero conhecer este livro, da mesma forma que John Stott conhece Romanos 5 a 8. Portanto, Romanos tornou-se não apenas a interpretação da minha conversão, tornou-se a confirmação do meu chamado para o ministério. Então veio o seminário, 1968 a 1971, em Pasadena, e o efeito cataclísmico de 2 grandes matérias. Havia mais de 2, mas 2 importantes. Romanos 1 a 8, com Daniel Fuller, onde linha por linha, durante 14 semanas, a minha mente foi bombardeada. E então a aula culminante intitulada Unidade da Bíblia, na qual Romanos 9 a 11 se tornou a subestrutura da realidade. Todas as peças se encaixaram e nunca mais saíram do lugar. As descobertas enormes da soberania de Deus sobre todas as coisas, o engrandecimento do seu nome, o desfrutá-lo e assim engrandecê-lo, porque esse é o fim para o qual Deus criou o mundo. Tudo se encaixou com Romanos sendo o fundamento daquilo que permaneceu. 3 anos na Alemanha para estudar, 6 anos no Bethel College, sempre voltando a esse tema da soberania de Deus e sempre vendo Romanos 9 se mover para o centro do palco, com controvérsia sobre tudo o que esse capítulo significa. Essas figuras incríveis e impressionantes da liberdade soberana de Deus como Criador. No outono de 1979, recebi um ano sabático e descobri o que tinha a ver com essas férias. Eu tinha que resolver isso. O que Romanos 9 está dizendo sobre esse Deus? Porque se está dizendo o que parece estar dizendo, muitas pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. Então, por 4 meses, eu trabalhei. E desse trabalho surgiu algo totalmente inesperado. Ou seja, o chamado para o pastorado. O que Deus disse em uma frase repetidas vezes, por volta de outubro ou novembro, foi o seguinte: eu, o Deus de Romanos 9, serei anunciado e não apenas analisado ou explicado. Eu, o Deus de Romanos 9, John Piper, serei proclamado e anunciado, não apenas analisado e explicado. Dia 14 de outubro de 1979, era tarde da noite, e Deus veio. E foi um desses momentos, foi como o tempo que Blaise Pascal teve. Ele escreveu depois que aconteceu, costurou em seu casaco e o usou pelo resto de sua vida perto do seu coração. Fogo da meia-noite. Foi assim que Pascal disse:
Eu voltei ontem e li as minhas 7 páginas que escrevi por várias horas naquela noite. E elas começam assim: estou mais perto do que nunca, esta noite, de realmente renunciar em Bethel e assumir um pastorado. O desejo é praticamente irresistível. E por volta de 1h da manhã, foi esmagador. Assuma esta forma. Estou encantado com a realidade de Deus e o poder da sua palavra para criar pessoas autênticas. Esse foi o meu chamado de Bethel para o pastorado. Então, na providência de Deus, esta igreja ligou. Marvin Anderson. E eu atendi o telefone. E não sabia onde ficava esta igreja. E ele explicou que eles estavam tendo um processo seletivo e eu comecei a conversar e em fevereiro foi concluído. Em junho de 1980, eu vim. Então, eu dato a minha conversão, ou eu entendo a minha conversão, os meus fundamentos teológicos no seminário, o meu chamado para o ministério e a confirmação, a minha mudança de professor para pregador e pastor, tudo foi desenvolvido através da carta aos Romanos.